Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos aqui começando a nossa leitura de hoje. Esse é um canal que funciona todos os dias, proporcionando respostas com a ideia principal de ajudar todo mundo que precisa aqui do apoio dos oráculos, né? Com todas as informações que nós temos para extrair das cartas das nossas interpretações. Então, se você está conhecendo aqui, visitando pela primeira vez, se inscreve, ou se você já participa do canal e ainda não se inscreveu, a sua inscrição também é muito importante. Ativa as notificações para você não perder o que vem pela frente e deixa o like no vídeo. Assim você vai ajudar para que os nossos vídeos alcancem mais pessoas e as nossas leituras gratuitas tenham sempre a continuidade aqui. Oportunidade, né, para todo mundo de ganhar sempre mensagem das cartas. Então vamos à nossa mesa. O que nós temos hoje aqui? Vocês estão vendo bastante informação na mesa, né? 4 baralhos aqui. Então já vamos começar a falar sobre isso. A sua escolha vai se basear aqui, tá? Onde nós temos as pedrinhas. Aqui são 2 decks de baralho cigano. Aqui é um tarô de Marsella, aqui na parte de cima é o tarô Zen. Então como vai funcionar? Você vai escolher por aqui, baralho branco da corujinha com uma pedra de ágata rosa na esquerda, ou esse baralho aqui, né, com essa arte dos anjos, dos astros, que é o Mística, o Lenormand, com uma raulita azul na direita. Então vai escolhendo o seu baralho da esquerda ou da direita, já começa a sentir quais são as cartas que chamam mais a sua atenção, porque é ali que estará a sua mensagem. É importante que você escolha as cartas antes de começar a leitura, não é para ver as duas leituras e depois perceber qual bateu mais para você. É preciso escolher as cartas para poder receber a sua leitura, tá bom? Então, já vai escolhendo. E qual é a nossa conversa, qual é o assunto desse vídeo? O que ele ou ela espera da relação? O que a outra pessoa deseja com você, né? Quando a gente fala do que ele ou ela espera, do que nós estamos falando? Das expectativas que a outra pessoa tem com você, né? Das vontades, dos desejos, das pretensões, das intenções, do que a outra pessoa vislumbra para viver ao seu lado, tá? Então, tudo isso vai ser conversado aqui, ok? Então, só aquela nossa instruçãozinha rápida também antes de partirmos para a leitura. Você está escolhendo aí o seu baralho da esquerda ou da direita. Eu sempre começo pelo da esquerda, tá? Então, você que já participa do canal já sabe, mas para quem está aqui pela primeira vez, né, para poder aproveitar melhor. Então, se você fizer a escolha da esquerda, já fica direto comigo. É o primeiro baralho que eu vou usar, tá? E aí o tarô de Marsella e o tarô Zen serão colocados na mesa junto com cada uma das opções do baralho cigano, somando informações à leitura, tá? Por isso que você só precisa se preocupar em escolher um desses dois. Esse e esse serão colocados junto com cada um dos dois aqui, tá? Bom, então eu escolho o primeiro, aliás, eu pego o primeiro da esquerda, aí você já fica comigo. Se você escolheu da direita, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, onde eu deixo o tempo de cada baralho. Aí você avança lá até onde eu informo na descrição o tempo para o baralho da direita e você chega lá direto na sua mensagem para ganhar o que você tem a receber das cartas, tá bom? Então, vamos ao trabalho. Vamos começar aqui. Vou partir então pelo baralho da esquerda. Então eu vou tirar um pouco esse da tela, tá? Depois a gente pega ele de novo. O que ele ou ela espera então da relação? O que ele ou ela tem como expectativas, vontades, desejos, intenções com você? Tudo isso será visto aqui. Então, olha só como vai funcionar essa leitura. Eu vou colocar 4 cartas do baralho cigano. Três, mais uma então. E a quarta, certo? Então, temos aí o baralho cigano. Aí vou colocar aqui um arcano maior do tarô de Marsella. E também uma carta aqui do tarô Zen, cortando ali o monte, trazendo uma carta aqui na mesa,
Deixa eu dar uma organizada agora nisso tudo para a gente poder trabalhar bem aqui. Aliás, vou até tirar as caixinhas aqui dos baralhos que eu deixei, né, para dar uma decorada ali para a gente ganhar mais espaço na mesa. Então, vai ficar melhor assim. Olha aí. Então, quatro cartas do baralho cigano, um arcano maior, do tarô de Marsella e do tarô Zen também. Então tá aí a sua mesa, tá tudo pronto, vamos começar a abrir as cartas e fazer a interpretação agora. Vou abrir tudo junto aqui, tá? Aí a gente vai vendo como todas as informações se encaixam. Então o baralho cigano está aberto, o tarô de Marsella e o tarô Zen, tá? Então no baralho cigano tivemos aqui para você o envelope, a carta dos caminhos, as flores e o sol. No tarô de Marsella veio a força e no tarô Zen veio isolamento glacial. Aí você pode perguntar, meu Deus do céu, o que quer dizer isso? Tá? A gente já vai interpretar, encaixar todas as informações aí para você. Então vamos começar pelo baralho cigano. Envelope, caminhos, flores e sol, mostrando o que ele ou ela espera da relação com você, o que deseja viver ao seu lado, as expectativas, os desejos, as vontades, as intenções, tudo isso está contido aqui, né? Então, vamos falar primeiro dessas duas cartas aqui juntas, o Sol e as Flores, que são cartas extremamente positivas, mostrando as expectativas da outra pessoa com você, né? Porque a gente fala de alguém que deseja promover com você troca afetiva. Essa carta das flores sinaliza a presença de sentimentos, uma pessoa que nutre sentimentos por você, que gosta de você, portanto que deseja estar ao seu lado, criando situações positivas a dois, onde possa haver compreensão, leveza, cumplicidade, troca afetiva, tá? Apoio, né? Então essa carta é muito importante, junto com o Sol. Por que eu estou combinando? Porque aqui a gente tem uma situação realmente muito boa, né? Então o Sol fala do quê? De alguém que deseja alcançar ao seu lado a felicidade a dois. A carta do Sol tem muito a ver com a ideia da felicidade. Aliás, a das flores também. Exatamente por isso eu estou combinando essas duas cartas, né? Alguém que quer ser feliz ao seu lado, que quer construir, né, uma caminhada de forma saudável para vocês trilharem, né? Construir um caminho para vocês trilharem a dois. Realizações, né? Um relacionamento bem sucedido, um fortalecendo o outro. A carta do Sol também tem muito a ver com isso, com a força para viver, a energia para viver, né? Que vocês juntos podem encontrar um no outro, né? É a troca, certo? Duas pessoas aqui que se fortalecem juntas. Então, isso está falando muito do que a outra pessoa tem como expectativa para viver ao seu lado, para criar esse tipo de situação, né? Se a gente já parasse só nessas duas cartas, teríamos um cenário perfeito aí entre vocês, né? Temos mais coisas interessantes para falar, mas eu comecei por aqui já para te dar uma direção, para onde a sua leitura está indo, né? Mostrando as expectativas da outra pessoa com você, mostrando vontades, desejos, intenções. Então nós temos tudo de positivo nessas duas cartas, né? Falando de alguém que quer estar ao seu lado. Aí sempre tem gente nos comentários, e é natural, que vai perguntar assim: ah, mas e para mim, né? E no meu caso? Porque o meu caso é assim, o meu caso é daquele jeito, né? Então, por exemplo, tem pessoas que estão em um relacionamento, tem pessoas que estão conhecendo alguém agora, querendo saber o que vai ser, tem pessoas que querem voltar com alguém, né? Pessoas separadas que estão de repente sentindo saudade, querendo saber se ainda pode haver oportunidades a dois, né? Então, começando por essas cartas, tratando de cada um desses casos, né? Dando exemplos separadamente, do que a gente fala? Se você está em um relacionamento, isso daqui mostra a vontade da outra pessoa de permanecer ao seu lado, de dar uma sequência positiva nas coisas. Isso traz uma grande ideia de satisfação que a outra pessoa tem com você, né? De estar feliz ao seu lado e de querer buscar mais dessa energia na vida com você, né? Para quem está conhecendo alguém, então a gente percebe, se você tem intenções com a outra pessoa, reciprocidade, correspondência afetiva. Se você está gostando, né, de alguém, também esse alguém gostando muito de você. E para quem está separado, para quem pretende voltar com alguém,
nós percebemos nessas duas cartas também intenções da outra pessoa, né? Então, de repente, pode ser uma questão de oportunidade, né? Alguém que também deseja estar ao seu lado, talvez assim como você deseja, né? E aí pode ser aquela coisa, depende do que aconteceu, se houve briga, se foi difícil, às vezes fica um tendo cuidado para falar com o outro, como abordar, se é o melhor momento ou se não, mas as expectativas estão aqui, e é do que a gente está falando, né? Temos ainda, dentro do baralho cigano, o envelope, que traz a energia de comunicação, né? Como uma característica que a outra pessoa espera também poder desenvolver bem com você, ou manter, né? Ou melhorar, tá? O que significa isso? A comunicação, o espaço para conversa, para expressão dos sentimentos, para um poder se abrir com o outro, construir essa possibilidade, né? Até combinando também o envelope com as flores, certo? Expressão dos sentimentos, expressão afetiva, né? Espaço para poder falar o que sente, para um ser sincero com o outro. A carta das flores tem muito a ver com isso também, com a sinceridade, com a honestidade, tá? Que a gente tem para transmitir. Então, alguém que busca criar esse tipo de situação para viver ao seu lado, um podendo de fato contar com o outro, né? Havendo transparência, sinceridade, espaço aberto para um ficar à vontade para contar as coisas ao outro. Isso é fundamental, né, para um relacionamento, para que duas pessoas possam se entender. Por quê? Se você sente que não pode ficar à vontade para falar sobre o que quer que seja com a pessoa de quem você gosta, como que faz, né? Vai dar uma travada aí no chakra laríngeo, né? Você vai ficar numa situação de desconforto, porque eu quero falar e não acho que a pessoa me dá espaço para isso. Então você acaba procurando outra pessoa para se abrir. E às vezes nessa de procurar outra pessoa para se abrir, você pode desenvolver percepções diferentes fora de um relacionamento, fora do que você pretendia viver com alguém aqui especificamente, né? Então, isso é fundamental para que duas pessoas possam se aproximar e permanecer juntas, uma ficando à vontade com a outra para conversar sobre o que quer que seja, a energia da comunicação fluindo, né? E ainda a carta dos caminhos no baralho cigano, que é sobre escolhas na vida, tomadas de decisão, né? Então, alguém que de repente quer poder fazer escolhas aqui com você, até mesmo combinando esses caminhos com o envelope ali, olha. Tudo sendo bem conversado para que vocês juntos identifiquem a melhor escolha de vida, para que vocês juntos identifiquem por onde devem ir, né? Do que devem desapegar, do que devem aproveitar. Duas cabeças pensando melhor do que uma, tá? Para as escolhas da vida. Então, falando ainda também do que ele ou ela espera da relação com você, das expectativas com você, todas essas características aqui, né, que realmente falam de alguém que gosta muito de você, que deseja estar ao seu lado, né, com todas essas circunstâncias que nós interpretamos. E eu dei um ponto de partida com essa combinação, exatamente já para a gente construir uma linha de raciocínio, interpretando as cartas, para você poder entender o que a outra pessoa espera com você, né? Então vimos grandes ideias aqui. Aí vamos para o tarô de Marsella, a força, tá? Que veio aqui. Então, o arcano da força combina muito bem com a leitura do baralho cigano, né? Principalmente com o que eu falei aqui no Sol, lembra? De um fortalecer o outro, tá? A ideia da força, da energia para viver na carta do Sol, do brilho pessoal, né? Que de repente vocês juntos conseguem trabalhar melhor essa energia dentro do que são as expectativas da outra pessoa com você. É o que estamos respondendo, né? O que ele ou ela espera da relação com você, tá? Poder encontrar em você, de repente, a força para viver, esse brilho, para a vida ter mais colorido, ter mais graça, certo? É aí que a gente se fortalece, é aí que a gente se sente bem, firme para viver, para enfrentar os problemas, né? Então, mais uma vez, né, como eu falei aqui, duas cabeças pensando melhor do que uma para fazer escolhas, para tomar decisão, também essas cartas estão mostrando de modo geral uma grande compatibilidade energética aí entre vocês, mostrando, né, o que a outra pessoa identifica em você e o que espera viver com você, de um poder fortalecer o outro, um passar força para o outro, para lidar melhor com os desafios da vida, né, para driblar os problemas, as dificuldades, um podendo contar com o outro para isso, né? Então, é um acrescentar na vida do outro. A gente está percebendo, então, uma pessoa que tem um propósito de relacionamento, de algo sério, seja para construir essa possibilidade, seja para
manutenção, caso você já esteja vivendo aí uma relação, né? Então essa ideia da carta da força mostra exatamente essa situação de caminhada juntos, de um acrescentando na vida do outro, porque juntos, né, vocês são mais fortes. Duas pessoas entendem melhor os caminhos a serem trilhados, as decisões a serem tomadas, como resolver cada coisa, do que cada um no seu canto, né, tomando decisões pela própria cabeça, né, precisando o tempo todo encontrar energia, força para viver em si mesmo, né? É importante a gente entender assim, precisamos ser fortes, né, na vida, para ficarmos firmes. Isso a gente tem que trabalhar esse brilho pessoal, essa energia, a força que nós trazemos individualmente. Sim, temos que trabalhar isso, até para ter o que oferecer em uma relação, porque senão, se a gente acredita que não é capaz, né, de lidar com a vida, a gente não vai ter o que somar para alguém. A gente só vai esperar que alguém chegue acrescentando a nós, e o que nós teremos a acrescentar? Nada, se não for assim, né? Então nós precisamos ter essa força para viver, acreditar no próprio potencial, na própria capacidade, no que nós podemos realizar, mas isso é diferente de a gente cair numa situação de presunção, de prepotência, de acharmos que somos autossuficientes, que não precisamos de ninguém para nada, né? Então essa carta da força, esse arcano da força vindo nas expectativas dele ou dela com você, mostra uma pessoa consciente disso, tá? Da sensação de precisar de você para caminhar na vida, porque aí um fortalece o outro, fica mais leve, fica mais fácil, olha a leveza aqui nas flores, né? Então temos todas essas ideias. E agora, para fechar para você, vamos lá então para o isolamento glacial. O que essa carta quer dizer? Tá? De repente, é uma carta que está mostrando o que pode ser um sentimento atual na vida dele ou dela, tá? Alguém que se sente triste, que se sente sozinho, sem companhia e que está sentindo falta. Então, principalmente nesse momento eu falo para quem não está em um relacionamento, né? Por exemplo, para você que está conhecendo alguém, então esse alguém que você está conhecendo, de repente vem com essa sensação de estar sentindo falta de uma companhia. Daí a importância de tudo que a gente está falando, do que ele ou ela espera viver ao seu lado, né? A gente percebe alguém com um propósito, dando valor na companhia, né? Então construindo algo realmente ao seu lado e valorizando o que vocês podem conquistar juntos, ou que vocês poderão conquistar juntos. Por quê? É alguém que não está afim de caminhar sozinho pela vida, né? O isolamento glacial, aquela situação onde a gente fica ali sem ninguém, e isso causa uma tristeza, causa um vazio, né? Então pode ser alguém com um pouquinho dessa sensação querendo tratar isso e vendo em você uma grande força, né? Para somar, para acrescentar na vida, e do mesmo modo desejando estar ao seu lado, também te proporcionando muitas coisas boas, tá? Para quem está em um relacionamento, essa ideia aqui do isolamento glacial pode mostrar o quê? Uma insegurança, um medo da outra pessoa, de repente, de te perder, exatamente por tudo que já pode identificar, por tudo que sente estando ao seu lado e pelo o que espera continuar vivendo ao seu lado. Então, essa carta, de repente, traz uma pontinha ali de insegurança ou do medo mesmo, de ficar sem a sua companhia, por mais que a outra pessoa, de repente, não demonstre isso. Nem todas as pessoas demonstram o que sentem, principalmente aquilo que, de repente, são fragilidades. A pessoa fica com medo de parecer frágil, de parecer vulnerável e não demonstra, mas sente. Tá aqui na mesa para nós, certo? Então, gente, essa foi a nossa interpretação para todo mundo que escolheu a opção da esquerda, o baralho da esquerda na mesa, das cartas brancas, né? Fundo branco da corujinha aqui, mostrando o que ele ou ela espera com você, o que deseja com você, quais são as expectativas, as vontades, as intenções, tá? Falamos aqui então bastante coisa e agora eu vou recolher essas cartas para trazer a outra opção para leitura, então. Galera que escolheu as outras cartas da mesa. Então, vou tirar tudo isso daqui. Voltando o tarô de Marsella. Muito bem. Então, agora a leitura da direita. Para você que avançou o vídeo, escolheu aí esse baralho lá no comecinho, seguiu a minha instrução, né? Não precisava ficar assistindo tudo para esperar a sua vez. Era só ver o tempo aí e avançar. Então, vamos às suas cartas agora, tirando aqui a Raulita Azul. O que ele ou ela espera da relação com você, quais as vontades, os desejos, as intenções, as expectativas, tudo isso será conversado
com você a partir de agora na nossa análise das cartas. Então, serão aqui na mesa 4 cartas do baralho cigano, tá? Mais um arcano maior do tarô de Marsella e também uma carta do tarô Zen. Então, vamos montar tudo aqui. Para nossa conversa. Baralho cigano colocado, então, com as nossas 4 cartas. Agora vem aqui um arcano do tarô para você. Tá na mesa e mais aqui o tarô Zen. Vou dar uma organizadinha aqui para a gente poder trabalhar bem. Já vou abrir as nossas cartas, então. Vamos fazer a abertura, então. Começar a interpretar para você. Temos aí o nosso jogo montado, certo? E agora, então, começando a abrir aqui o baralho cigano. O tarô de Marsella e o tarô Zen. Olha só, gente. No baralho cigano, tivemos 3 cartas aqui bem difíceis, né? Não dá para negar isso. Ratos, foice e caixão, que na arte desse baralho é um sarcófago, né? Era o que tinha que abrir, né? Eu embaralhei, vocês viram? A gente faz esse processo juntos aqui para não ter dúvida. Então, eu preciso lidar com as cartas que aparecem na mesa, né? Ratos, foice, caixão, sarcófago, né? Aqui, e a árvore. A árvore é a única carta positiva de verdade das 4 do baralho cigano que abriram, né? Aqui no tarô de Marsella veio a roda da fortuna, tá? E lá no tarô Zen veio a aventura, certo? Então, o que a gente tem para conversar com essas cartas, mostrando o que ele ou ela espera da relação com você? Olha só, gente, o que nós temos aqui, eu preciso te dizer isso de cara, tá? É uma necessidade de cuidado que você precisa ter com as suas expectativas em relação a outra pessoa, ok? Por que eu estou falando isso? A nossa pergunta é o que ele ou ela espera da relação com você, o que espera viver ao seu lado, né? Então, a gente vai responder isso, mas eu já vou começar pontuando que é importante o cuidado, o seu cuidado com as suas expectativas, de repente com aquilo que você pode idealizar, né, com a outra pessoa, com a pessoa de quem você está gostando. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente começa a querer antecipar o futuro, né? A pensar, a projetar tudo o que pode acontecer a dois, o que será vivido, né? E numa dessa, a gente pode desenhar muita coisa e aí, sem querer, transferir uma responsabilidade para outra pessoa de corresponder ao que nós idealizamos, certo? E aí, a gente corre um risco do quê? De se decepcionar, tá? Por quê? Vamos pensar assim, quem criou expectativas fui eu. E aí eu vou esperar que a outra pessoa viva comigo tudo que eu idealizei. E se a outra pessoa não viver, né? Vai existir algum tipo de culpa aí? Depende do que foi falado, do que foi prometido. Se a outra pessoa não prometeu nada, que cobrança eu posso fazer, né? Pode ser que eu tenha cometido o erro de esperar demais, né? Pode ser que eu tenha cometido o erro de deixar de viver o presente, de prestar atenção em como são as coisas, não como podem ser, né? Por que eu estou falando isso? Porque na leitura que a gente está observando aqui, nós vemos, até a própria carta da aventura aqui no tarô Zen, já mostra, de repente, as expectativas da outra pessoa com você, as vontades, as intenções, muito mais no sentido de algo casual, tá? E não de comprometimento, certo? A gente tem a carta da árvore que aparece aqui entre vocês no baralho cigano, mostrando a expectativa dele ou dela, que é uma energia positiva para ser experimentada a dois, né? De frutos que vocês podem alcançar juntos aqui, ok? Mas a gente tem 3 cartas, né, pesando aqui sobre a energia dessa árvore, que mostram a dificuldade para uma continuidade,
de um relacionamento. Então, falando do que ele ou ela espera, já é uma pessoa que não espera viver algo duradouro. Pode ser alguém que está simplesmente pensando no presente, sem tantos planos em relação ao futuro, tá? Essa é uma perspectiva, tá, gente? E eu já comecei falando sobre esse cuidado que todo mundo precisa tomar, né? Para quê? Para assustar vocês? Não, mas para a gente ter um senso de realidade em relação às coisas, porque às vezes a gente pode idealizar demais e esquecer de enxergar o que está acontecendo, esquecer de enxergar como a outra pessoa nos trata. A gente só fica esperando que tudo vai melhorar, que tudo vai dar certo, a gente esquece de ver se está bom, se está dando certo, né? Então é fundamental isso. Mas a gente começa a perceber então alguém que quer estar ao seu lado, que quer viver o que se apresentar com você, mas que não está idealizando grandes situações em relação ao futuro, tá? Por quê? Já é alguém que está vendo aqui, olha, nessas cartas da foice e do caixão, de repente uma dificuldade para vocês continuarem juntos, né? Como consequência do quê? De repente de uma situação de desgaste a dois aqui. Então, isso daqui pode ser resultado de uma percepção que a outra pessoa tenha com você, já de algumas coisas que não dão certo, apesar de gostar da sua companhia, de gostar de desfrutar do que vocês juntos podem viver, né? Mas também a percepção de algumas coisas que não dão certo, né? E que podem atrapalhar uma sequência. Então, essas cartas aqui da foice e do caixão juntas são muito significativas para mostrar alguém que de repente já não está pensando em relacionamento, tá? Já somando isso com a ideia da aventura aqui no Tarot Zen. Alguém que está buscando com você, sim, viver a vida, aproveitar o que for de positivo a dois, criar momentos, ok, mas sem se comprometer, sem o propósito de um relacionamento, tá? Então, aí é onde eu falei que você precisa ter o cuidado. Por quê? Você precisa ver qual é o seu propósito, tá? Se o seu propósito for o de criar qualquer tipo de situação com ele ou com ela, porque você está gostando e você está pensando em um relacionamento, esperando que a outra pessoa se comprometa com você, talvez não é isso que vai acontecer, e aí é onde está o risco de você se decepcionar pelas suas expectativas, como eu estava explicando, já que nós temos a ideia de aventura que a outra pessoa está buscando. Como eu falei, a gente tem que ter um cuidado para olhar para esse termo, né? Então, porque tem gente que vai pensar assim, então só quer brincar comigo, só está tomando meu tempo, né? Não, gente, depende de quais são os propósitos. Repito, se o seu propósito for de simplesmente deixar fluir, aproveitar a vida, ver o que pode se desenhar a dois, sem ficar criando expectativas, sem determinar, não, para mim tem que ser relacionamento sério, ou isso ou nada, né? Se você não for desse perfil, então ok, de repente as intenções podem ser compatíveis também. O problema está se você realmente quer compromisso, se você já está estipulando que para você ou é algo sério ou nada, tá? E aí, esperando que a outra pessoa também queira algo sério. Não é exatamente o que nós estamos vendo aqui, tá? E essa carta aqui da Roda da Fortuna, no tarô, pode mostrar o quê? Muita instabilidade emocional, tá? Então, alguém instável para lidar com você. Então, cada hora de um jeito, de repente te dando a impressão até de você estar lidando com uma pessoa, às vezes, bipolar, tá? Falando um pouquinho da característica dele ou dela aqui, mas dentro das expectativas, olha só o que eu vou dizer agora, tá? Então, também alguém que considera a possibilidade de que possa mudar esse cenário entre vocês, já que a Roda da Fortuna é sobre mudança, é sobre altos e baixos. Então vamos pensar assim, de repente é uma pessoa com quem você está se relacionando que nesse momento não está pensando em relacionamento, em algo sério, enfim, quer viver um dia de cada vez ao seu lado, quer aproveitar o que a vida oferece hoje, sem ficar criando muitas expectativas, sem ficar planejando, sem ficar idealizando, mas que também considera que de repente essa intenção possa mudar, dependendo de como as coisas fluem entre vocês. Afinal, nós temos uma energia boa aqui também que pode gerar frutos, tá? Então, se vocês de repente forem por aqui aproveitando a vida, um sentindo a companhia do outro, sem cobranças afetivas, sem cobranças emocionais, sem querer posicionamento, tá? Deixando fluir mais naturalmente, pode ser o caminho para uma continuidade, tá?
Mas com o que o baralho nos mostrou nesse momento, nós temos de fato alguém mais dentro dessa característica de se deixar fluir, né? De criar sim momentos positivos com você. Vemos isso na árvore, mas sem tanto da ideia de continuidade, de planos, do que a gente vai fazer juntos, do que a gente vai conquistar juntos, né? Sem pensar propriamente numa caminhada a dois, mas pensando naquilo que vocês podem experimentar da vida juntos, tá? Com a árvore, com esse sentido aqui da aventura no Tarot Zen, né? As descobertas a dois, as sensações, tá? Indo mais por esse caminho. Se isso for bacana para você, ok. Se não, se você sente que de repente a outra pessoa, ao agir assim, só vai querer te usar ou tomar o seu tempo, porque você já quer de cara algo sério e está percebendo que a outra pessoa não, então aí talvez você precise repensar, né, a sua caminhada, as suas expectativas com ele ou com ela, tá? Repetindo isso. Por isso que eu comecei a sua leitura falando do cuidado com as suas expectativas. Por quê? Para essa situação aqui da mesa te servir, depende do que você está esperando, né? Porque nós mostramos o que ele ou ela está esperando, tá? A outra pessoa espera com você poder viver o que a vida apresenta, sem muitas cobranças, sem pensar muito no futuro, sem querer determinar o que vai ser ou deixar de ser. Isso é o que ele ou ela espera, tá? Então, para funcionar, para dar certo, para vocês se darem bem, você precisa ter também uma expectativa, digamos assim, também um propósito semelhante, para que vocês juntos, de repente, possam ir criando oportunidades, né? E desfrutando das possibilidades que apresentam e tudo bem, né? Ok. Mas repetindo, se isso não for legal para você, então essas cartas aqui podem gerar sim uma necessidade para você de repensar as coisas, porque de repente você está muito envolvida ou muito envolvido emocionalmente e esperando que a outra pessoa te apresente mais, que fique mais ao seu lado, que te peça em namoro, né? Enfim, que fale mais sobre relacionamento. De repente você está esperando esse posicionamento da outra pessoa e não é um posicionamento que a outra pessoa tenha para te entregar, com o que nós vimos aqui. Esse cenário pode mudar? Vimos na roda da fortuna que sim, que a outra pessoa considera que de repente se vocês se derem bem juntos, se as coisas, né, forem se manifestando de uma forma bem positiva a dois, driblando essa situação aqui, principalmente de desgastes dos ratos, né? Que pode mostrar muito do que da rotina de um casal. Então, essa carta até mesmo pode explicar para nós sobre um sentimento que ele ou ela tenha, né? Que a outra pessoa tenha, de como é estar em uma relação, por uma experiência passada, de desgaste, de uma rotina, de ver as coisas ali se perdendo, ficando chatas, perder o encanto. Então, de repente, uma pessoa que não queira lidar com essa parte de um relacionamento. Então, pode representar aqui, né, o motivo de a outra pessoa não estar mirando nessa possibilidade para viver agora. Relacionamento, algo sério. Simplesmente a outra pessoa quer viver, né? E buscou quem para isso? Você. Então, assim, viu coisas boas em você, né? Deseja a sua companhia, mas sem muitas pretensões para o momento, né? Se de repente as coisas forem se desenhando bem, sem cobranças principalmente, é alguém que já considera que de repente as coisas podem mudar também entre vocês, a roda da fortuna, tá? Mas para isso é uma coisa de cada vez. Não adianta agora você querer esperar que a outra pessoa te demonstre, né, uma intenção de relacionamento, de seriedade, se nós estamos vendo que não é o que a outra pessoa está buscando viver, não é o que a outra pessoa espera, né, viver com você agora, tá? Então, são cartas aqui, gente, que falam muito sobre um desprendimento, tá? Como eu falei, tudo tem a ver com o olhar que nós dedicamos a isso daqui. Porque, como eu expliquei, a aventura vai ter gente que já de cara não aceita. Não, tá brincando comigo, quer me usar, vai tomar meu tempo. Mas depende de fato do propósito, né? Se você também acha que a vida não tá tanto agora para relacionamento, porque enfim, né? Enfim, a situação já é difícil, sei lá, contas para pagar, tenho aqui as minhas preocupações com a casa, com família, relacionamento agora para mim não cabe. Tem gente que pode pensar assim, e de boa, perfeito também, tá? Não é
não é pejorativo, não é nada disso, tá? Não querer relacionamento, só simplesmente viver a vida com o que a vida apresenta. Isso também é natural, tá? Porque depende de quanto um relacionamento cabe mesmo na vida agora. Porque se a gente está com a cabeça cheia, com muito problema no trabalho, com muito problema na família, e você vai querer entrar num relacionamento numa fase dessa da vida, a chance de dar errado, de tudo se desgastar, se complicar e se perder aqui com foice e com caixão, é muito grande também, né? Então a gente tem que saber identificar o momento, a fase da vida também, se cabe relacionamento, se cabe a gente querer trazer uma pessoa para viver ao nosso lado com tudo que está acontecendo conosco, tá? Então pode ser alguém também, de repente, nessa situação, de um momento de vida onde relacionamento não cabe, porque já entende que com o relacionamento também vem a carga das dificuldades da convivência, das satisfações que precisam ser dadas e de repente não rola lidar com toda essa parte de uma relação agora, tá? Então, para você que se propôs a permanecer até essa altura da sua leitura, eu acho que você pode alcançar um bom entendimento aqui de tudo que eu tinha para dizer, né? Eu lamento pelas pessoas que de repente começaram a ganhar a leitura dessas cartas e já cortaram ali no comecinho, quando eu falei para tomar cuidado com as expectativas, porque de repente a outra pessoa não queira relacionamento. Então, se foram pessoas que foram embora do vídeo naquele momento, perderam muitas informações de fato que eu tinha para transmitir aqui, olhando para todas essas cartas. E aí você, né, pôde então entender melhor toda a situação, lidar melhor com as coisas, né, encaixar mais as peças e também entender aí mais de como você vai manter o seu posicionamento, as suas expectativas em relação a ele ou em relação a ela. As expectativas da outra pessoa nós vimos aqui. Agora é a parte que te cabe de ver como tudo isso se encaixa no que você está pretendendo viver, se faz sentido, se dá para conduzir dessa maneira ou se para você não vai rolar, né? Aí é a sua decisão pessoal em jogo, tá? Mas no que tivermos para passar sobre a outra pessoa, passamos aqui. Fico por aqui então nessa leitura, gente. Agradeço pela presença. Quem chegou até aqui ainda não deixou o like, então não esquece de fazer isso para ajudar, para impulsionar aqui o nosso vídeo, o nosso canal, levando as leituras a mais pessoas. E a gente se encontra na nossa próxima leitura, no nosso próximo vídeo. Então, um abraço e até lá.